Precisa ouvir. Glória a Deus. Lucas 9, 28. Control. Amém? Graças a Deus. A palavra do nosso Deus diz assim, ó. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam a ele. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si, e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amém. Palavra de Deus. Senta no teu lugar. Graças a Deus por essa manhã, mais uma vez, pela presença do nosso Deus. Mas eu acho que eu ainda não falei aos domingos com vocês sobre o momento que nós estamos vivendo, Nossa comunidade está no meio de uma grande reforma em um prédio, para onde nós nos mudaremos em breve, Mas, aliás, está ficando maravilhoso. Mas não só, porque paralelo a isso, nós estamos num processo de reforma da nossa estrutura como igreja, Nós fizemos algumas reuniões com os ministérios, nós elaboramos uma nova estrutura administrativa, nós constituímos uma diretoria executiva para lidar com o governo da igreja. Essa diretoria governa a igreja nas questões nossas. Nós criamos aqui, nos últimos meses, um conselho pastoral para pensar espiritualmente, para organizar a nossa forma de ser, a nossa forma de atuar como igreja. Enfim, nós chegamos no momento em que a nossa infância parece que está ficando para trás, e nós estamos em plena adolescência, assim, meio adolescente, sabe? E nesse momento, tentando construir quem seremos nós nessa nossa fase que está à nossa frente. Esse aqui é o momento do que somos nós, igreja, Isso que somos nós. Às quartas-feiras, nós já estamos a vários encontros meditando o que significa ser uma igreja nos moldes da palavra de Deus e uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo. Esse tem sido o alvo da nossa meditação às quartas-feiras já há um tempo, e tudo isso, no meu entender, é muito importante, é um momento muito relevante. Eu queria que você tomasse posse como isso é espiritual, como isso é vontade de Deus. Primeiro porque nós precisamos entender o mundo que nós vivemos hoje, esse mundo que nós estamos aqui, porque é nele que nós estamos, e nele, o coração das pessoas que fazem parte disso que nós chamamos de igreja, alinhado com o que o Senhor entende como deve ser uma igreja que para Ele serve. Nós temos que compreender, construir, porque a partir daí nós temos que tomar uma decisão, eu e você que somos a igreja. Nós seremos a igreja nos moldes que a gente tem visto, nos moldes que esse mundo tem apresentado hoje, ou nós seremos uma igreja comprometida com a palavra de Deus, sobre aquilo que a palavra diz, que é a igreja do Cristo aqui na terra. Isso precisa ser construído, isso precisa ser pensado, isso precisa ser meditado, e tudo isso tem sido um grande desafio para mim, já há muitos meses. Esse ano, essa é
uma grande obra. Eu costumo dizer para minha esposa que é a última e grande obra da minha vida. Mas nós temos que entender que isso é extremamente importante. Afinal, sem entender quem somos nós não chegaremos onde o Senhor quer nos levar. Porque nós não vamos entender o caminho, né? Como é que nós vamos andar nele se a gente não entende? Sem construir a nossa identidade como povo de Deus, como igreja adulta, nós não teremos, como você ouviu aqui, como caminhar e nos posicionar no mundo que a gente vive hoje. Importante esse posicionamento, porque senão não teremos o Senhor conosco. E eu digo isso porque, eu não sei como é que você vê isso, parece que esse projeto, que a gente chama de igreja evangélica, dá a impressão que está fracassando, sabe? Por quê? Porque parece que a igreja caiu em uma tentação, e depois de mais de 2000 anos, abandonou o caminho da cruz. Você tem que entender o Evangelho, o Senhor, o projeto de Deus para a nossa vida, e entender quem somos nós e o que Ele espera de nós. A impressão que dá é que a igreja tem abandonado isso que a gente chama de o caminho da cruz. A questão é que diante da cruz, sempre aparece a tentação da gente querer pular etapas. Diante da cruz existe uma tentação da gente querer passar direto para outro caminho. Que caminho? Bom, o caminho do Messias vitorioso e glorioso, sem entender que ele também é o servo sofredor crucificado. Uma coisa não elimina a outra. Também não é uma coisa nem outra. Você precisa compreender isso. Porque se nós não seguimos o Cristo que caminhou para a cruz como uma ovelha muda, nós não vamos caminhar atrás dele, fatalmente vamos caminhar atrás de outro. É outro caminho, não é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Esse projeto de igreja que inventaram, parece que não quer caminhar em direção da cruz, mas quer pular uma etapa para só desfrutar da glória que ele tem para oferecer. Quer dizer, quer glória sem cruz, quer Deus sem compromisso, quer Jesus sem envolvimento com o que ele ordenou. Você precisa entender o mundo que a gente vive, e esse projeto que estão querendo nos envolver, e aquilo que Deus espera, quer dizer, quer Jesus sem cumprir aquilo que Ele nos deixou. Veja, isso são dois caminhos, são duas possibilidades, são duas formas de ser igreja, e o nosso momento é esse, porque nós que somos e queremos ser a comunidade de Jesus que se reúne aqui neste lugar, nós precisamos decidir qual delas nós vamos trilhar, qual caminho que serve para nós. Nós temos que construir isso juntos em nome de Jesus. E a minha grande alegria desse tempo todo, sabe qual é? É saber que em todo esse momento de reflexão tem sido acompanhado muito de perto por Ele. Em tudo nós temos visto o Senhor conduzindo a nossa vida, em todas as decisões Ele tem se empenhado nessa reforma junto conosco. Eu tenho visto a mão do Senhor o tempo todo conosco, meu irmão. Ele tem revelado palavras que nos direcionam diretamente para aquilo que Ele quer fazer, para a sua santa vontade. E veja o Evangelho de hoje, se não existe acaso. O Evangelho de hoje, por exemplo, isso é puro cuidado com a minha vida, com a tua vida, para o momento que nós estamos vivendo. É impressionante. Por quê? Porque esse momento do Evangelho de hoje nos coloca exatamente diante desses dois caminhos. Nos apresenta essas duas possibilidades. Como é que o texto começa aqui hoje? Entra aqui comigo. Vamos construir isso aqui. Eu quero que isso entre no teu coração como entrou no meu, de uma forma como nunca entrou. Eu leio isso já há mais de 20 anos, com atenção assim redobrada, e ele nunca falou comigo como ele falou dessa vez. Como é que o texto começa? Diz assim, ó, aproximadamente 8 dias depois de proferidas essas palavras. Bom, quando o texto começa assim, esse início aqui não foi escrito à toa, ele está assim, aí desse jeito, para quê? Para nos obrigar a olhar para alguns momentos antes disso que nós lemos. Por quê? Porque nós só vamos conseguir compreender o que aconteceu naquele monte, se a gente compreender o que aconteceu na última semana. É por isso que começou assim. Nós temos que olhar para esse momento dessa semana que culminou nesse monte aqui, porque se você não entender tudo, por isso o texto diz, 8 dias antes desse episódio, Jesus tinha perguntado, alguns versículos antes, qual foi a questão? O que aconteceu naquela semana? Verso 20, Jesus perguntou para as pessoas quem as pessoas diziam que Ele era. Quem Ele era? Verso 20, e vocês o que dizem? Perguntou Jesus. O que vocês dizem que eu sou? E Pedro então já se adianta e responde, tu és o Cristo de Deus. Bingo! Pedro já matou a charada.
Quer dizer que Pedro sabia quem era Jesus, Pedro sabia que Jesus era o Messias, o Filho de Deus que eles esperavam há tanto tempo, Pedro sabia. Mas na sequência, no verso 22, Jesus diz assim, sim, mas é necessário que esse Cristo feito homem, que você está falando, é o Cristo de Deus, né? Esse Cristo feito homem, o Filho do homem, é necessário que ele sofra muitas coisas, que ele seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, e ele seja morto, mas que ele ressuscite ao terceiro dia. É necessário que esse Cristo aí que você está falando. E ele disse mais no verso seguinte, verso 23, ele disse, essa é a realidade, precisa acontecer. Por isso, se alguém quiser acompanhar-me nisso, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e vamos lá. Nós sempre ouvimos isso aqui, né? A Adriana já falou disso aqui hoje. Você compreende o contexto que foi dito isso? Então esse Cristo aí, que você está falando, é verdade, mas ele vai ter que morrer na cruz, ele vai ressuscitar, ele vai ser rejeitado, ele vai sofrer. Portanto, entenda que isso vai ter que acontecer, e se alguém quiser seguir os passos desse Cristo, que vai ter que fazer isso, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga, pois quem quiser não passar, mas salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? O que adianta isso? Entende aqui um momento, você está comigo nesse momento? Está caminhando comigo aqui? É importante que a gente construa, porque veja, Jesus era o Cristo de Deus, sim, o Messias que viera para salvar, sim, mas para fazer isso, ele veio para implantar o reino de Deus aqui na terra. Não foi isso que Jesus veio fazer? Não é isso que ele disse, que ele começou o seu ministério? O reino de Deus está próximo, creiam. Em outras palavras, Jesus veio para que a vontade de Deus fosse feita aqui na criação, e para restaurar o que foi perdido lá no Éden. É para isso que ele foi mandado, ele foi enviado, para devolver o equilíbrio à criação. Para quê? Para que este mundo criado por Deus seja um lugar melhor e mais justo. Por isso que nós louvamos aqui hoje. Foi por isso que Jesus veio. Essa foi a obra que ele veio fazer, e com a sua partida, com a sua volta aos céus, essa mesma missão foi transferida, foi transmitida para o conjunto dos seus seguidores. Tem seguidor de Jesus aqui nessa manhã? E foi por isso que Jesus deixou muito claro que ele iria fazer aquilo, mas quem quisesse segui-lo precisaria negar a si mesmo e tomar a sua própria cruz, pois só depois disso poderia segui-lo, senão não pode segui-lo. O que Jesus está afirmando aqui com isso, meu irmão? Que quem quiser prosseguir com a sua missão, quem quiser seguir os seus mesmos passos, precisa fazer exatamente, sem tirar nem pôr, o que ele fez. Está claro isso aqui para você, sim ou não? Eu estou tentando construir aqui o que é ser igreja, porque é isso que nós somos. Porque está uma confusão, né? Porque depois de 2000 anos, o que não falta é igreja, e tem igreja para todo quanto é tipo, de jeito, e molde, e tal, e que bênção, e que atribulado, e que não sei o quê, e tanta teologia, e tanta doutrina, e qual que é a igreja? A igreja tem que estar, né? Nós vamos construir isso dentro de nós, né? Presta atenção, se nós somos a comunidade de Cristo, os caminhos que nós seguimos são os mesmos caminhos de Cristo, óbvio. Para chegar na glória como ele chegou, só tem um jeito. A igreja precisa trilhar os mesmos caminhos que ele caminhou, senão não chega. A saber, a igreja precisa negar a si mesmo, tomar a própria cruz da autonegação. A igreja precisa morrer e ressuscitar como ele. A igreja precisa morrer e nascer de novo como uma nova criatura, senão não tem glória. Sim ou não? A igreja não faz a sua própria obra. O que nós estamos fazendo aqui não é a nossa vontade, não é o nosso querer, mas é a mesma que Jesus iniciou. Não tem outra, é a única. E por isso ela precisa imitar Jesus e precisa estar sujeita às mesmas situações que ele esteve. Amém? Glória a Deus por isso. Porque cristã é alguém que segue os passos do Cristo. É simples assim. E aí se transforma na imagem do Cristo, porque você não permanece a mesma velha imagem de sempre, e essa velha imagem de sempre você já conhece. Essa não serve. Então, diante da pergunta sobre quem ele é, quem é Jesus, a resposta foi correta, porque realmente ele é o Cristo de Deus. Mas na prática isso significa o quê?
questão do evangelho é, então o Cristo, que ele veio para fazer o quê? Qual é o projeto? Se ele é o Cristo de Deus, o que ele veio fazer na terra? E é isso que Jesus queria que os seus seguidores entendessem. Para quê? Porque seriam eles que teriam que prosseguir. Por isso nós lemos o que nós lemos. Você chegou aqui comigo? Entendeu? Para responder a isso tudo, o Evangelho diz que Jesus tomou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Não é a primeira vez, mas em várias oportunidades Jesus chamava os 3. Por quê? Porque Jesus encontrava neles uma liderança. Pedro, Tiago e João eram 3 faces de um projeto que ele queria que fosse a sua igreja aqui na terra, dentro daquele grupo. E o Senhor chama os 3 e leva eles no monte para orar. E eles ficaram lá a noite inteira. O projeto era, vamos passar a noite no monte orando. Agora eu quero que você entenda isso aqui, porque para o povo de Israel, no primeiro lugar, o monte era o lugar da revelação de Deus. Na Bíblia Sagrada até aqui no Antigo Testamento, Deus sempre se revelava no monte. Por exemplo, foi no monte que o Senhor chegou a Moisés, se apresentou a Moisés e convocou ele para libertar o povo da escravidão no Egito, no monte. Foi no monte que Deus se encontrou com o povo de Israel depois de liberto do Egito e fez uma aliança com o povo e deu ao povo a lei, os 10 mandamentos. Foi no monte. Por exemplo, foi no monte que o Senhor livrou Israel da idolatria, que você ouviu a Adriana pregar aqui hoje, livrou Israel da idolatria nos tempos do profeta Elias, no Monte Carmelo. Foi naquele monte que fogo desceu do céu, e foi no monte que o Senhor se revelou ao povo, e mostrou que Ele era Deus. Então o monte aqui é lugar do encontro com o Senhor, e é o lugar de encontrar a vontade de Deus. Você acha que Jesus foi aqui por acaso? Foi por acaso que Ele foi no monte? Eu vou no monte porque eu vou fazer oração no monte, eu vou determinar e Deus vai fazer. Não tem acaso, não foi à toa, mas foi intencional. A intenção de Jesus era buscar o quê? A vontade de Deus. Agora veja, chegando lá, o texto diz que Jesus se pôs a orar, se ajoelhou e se pôs a orar, mas enquanto ele orava, aconteceu um sobrenatural. Imagine Jesus ajoelhado orando num canto, e aí uma coisa sobrenatural, porque começou a se manifestar a glória de Deus. E essa glória de Deus se manifestou quanto? O seu rosto começou a se transformar. E as suas roupas, diz o texto, ficaram brancas, com um brilho de um relâmpago. Imagina uma coisa iluminando assim no canto onde ele estava, uma coisa extraordinária. E em seguida diz a Bíblia que apareceram 2 homens e começaram e os 2 homens, no mesmo glorioso esplendor, diz a Bíblia, começaram a conversar com Jesus, e esses 2 eram Moisés e Elias. Eles conversaram sobre o quê? E o texto diz sobre a partida de Jesus. O que o texto está falando? Sobre a morte na cruz, que logo se daria em Jerusalém, daqui a alguns dias. Você precisa entender que esse texto aqui inaugura esse desejo de Jesus de vamos para Jerusalém, vamos peregrinar até lá, porque nós vamos para a Páscoa, e lá ele seria morto. Aqui começa. Eles conversavam exatamente sobre isso. O assunto da conversa entre Moisés, Elias e Jesus é justamente sobre o sentido do sofrimento e da morte de Jesus na cruz. Agora eu quero chamar a tua atenção para o extraordinário deste momento, porque quando você busca o Senhor, quando você precisa de algo do Senhor, você faz o quê? Você vai lá, se ajoelha e ora, sim ou não? Você ora a Deus para pedir coisas que você precisa. Não é assim que acontece com você? Não é assim que a gente faz, a igreja faz? A gente ora e pede aquilo que a gente acha que a gente precisa. Mas veja como com Jesus, não foi o que ele fez. Não, Jesus foi ao monte, se prostrou, orou ao Pai, para quê, meu irmão? Para discernir qual era a vontade de Deus para aquele seu momento. Você precisa entender para que a gente ora, olha isso. Ele não orou para pedir nada, ele orou para falar, Senhor, qual que é a tua vontade? Eu preciso saber, Pai, o que é e como se daria a sua partida, por isso que ele orou. Você acha que foi à toa que Moisés e Elias vieram falar com ele? O Pai mandou para conversar com ele, por quê? E é muito interessante que a palavra sobre partida, era sobre a sua partida, é êxodos. Olha que incrível isso. A palavra usada aqui é êxodos. Por quê? Porque Jesus orou ao Pai para saber como seria o seu êxodo. Na conversa com Moisés, Elias e Jesus, a palavra usada é a mesma da saída de Israel da escravidão do Egito. Por quê? Por acaso? Não. É que a partida de Jesus se daria e ele voltaria para a glória. Mas o caminho para a glória passava pela travessia do êxodo. É um caminho, é um percurso, é um projeto, é um processo.
E se tem alguém que sabia tudo desse assunto, era Moisés, sim ou não? Elias também, eles sabiam tudo dessa peregrinação em direção à glória. Elias foi elevado aos céus em glória, querido, ele sabia. Moisés caminhou por 40 anos com o povo, no êxodo, para quê? Para que o povo recebesse a promessa de Deus. Eles sabiam tudo do assunto aqui, presta atenção. Então veja, não existe terra prometida e glória sem a difícil caminhada pelo deserto. A igreja precisa entender isso. Porque para ter a glória de Deus é necessário a libertação da escravidão, do pecado de nós mesmos e caminhar para a nova vida que Deus quer nos dar. Você entende isso, sim ou não? Existe algo novo, existe um projeto de Deus para a sua igreja, para a sua vida. Deus quer essa glória, mas para isso tem uma jornada. E nós estamos querendo pular, nós queremos passar a etapa, nós queremos, né? Então veja aqui. Jesus iria partir para a glória, mas para isso teria o seu êxodo. E o êxodo de Jesus seria o quê? Seria a paixão, a morte e a ressurreição. Esse é o caminho, essa é a conversa. E aí eu quero que você entenda. O êxodo é passar pela cruz. Aliás, Jesus disse isso claramente, quando ele caminhava, depois de ressurreto, com 2 discípulos em direção a Emaús. Quem conhece o texto de Lucas 24, versículo 26? Jesus disse o que para eles, enquanto eles caminhavam e o seu coração ardia? Jesus disse, queridos, era necessário que o Cristo sofresse essas coisas a fim de entrar na sua glória. Se ele não sofresse, não entraria na sua glória. Eu estou falando de Jesus? Não, eu estou falando da nossa história. Eu estou falando da tua vida. Eu estou falando do que precisa acontecer na tua casa, no teu coração, na tua história, na tua igreja. Observa isso. Então a pergunta de 8 dias antes foi, quem vocês dizem que eu sou? E aí Jesus sobe ao monte, não para pedir nada, mas para discernir do Pai qual era a vontade do Pai para ele. E aí eu quero que você entenda, porque o Pai iria aqui nesse monte testemunhar que ele realmente é o Cristo de Deus que viera para salvar todos os povos e deixar claro o que era necessário para isso, por isso aquela conversa. Agora eu quero que você entenda, o texto diz que Jesus conversava com os dois, e toda a glória resplandecente, aquela luz, igual um relâmpago, acontecia. E a pergunta é, onde é que estavam os discípulos que Jesus chamou para ir com ele orar no monte? Onde é que eles estavam? Onde? Dormindo. E a Bíblia diz que não é dormindo, é dominado pelo sono. É derrubado. Roncando, talvez, ou então assim, sabe como um baba, assim, ai, que delícia de soninho, está tão friozinho hoje. Os discípulos, diante daquela luz toda, diante daquela glória, e daquela conversa, que explicava tudo, com todo o esplendor glorioso, a Bíblia diz que os 3, que luz é essa, meu Deus, nossa, como está claro. Subitamente acordaram assustados e ficaram pasmos. E o texto diz, por quê? Porque eles viram toda a glória de Jesus. Eles viram a glória de Jesus e olha, que já estava no finalzinho da conversa. Entre os 3, eles acordaram no final da conversa, porque o texto diz que eles já iam indo, os 2 se retirando, e Pedro vai até Jesus e fala, Jesus, ai que bom que a gente está aqui. Vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui. Eu faço uma tenda para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Não vai não, fica aqui, vamos ficar. Mas o texto é muito límpido e claro, e deixa muito claro que Pedro não sabia o que ele estava falando. Pedro não sabia o que ele estava dizendo. Por quê? Porque quando o assunto do conversa estava rolando, quando estava sendo explicado qual era o caminho da coisa, ele estava dormindo. Por isso ele acordou, aliás, em palavras cuidadosas, ele acordou e ele começou a falar bobagem. Ele começou a falar do que ele não sabia, ele acordou para falar bobagem. Porque ele não ouviu a conversa. Ele estava dormindo. Eu quero que você construa, pensa comigo. Pedro estava falando que ele não sabia por quê. A pergunta intrigante aqui para mim, que eu me fiz, é o que é que Pedro estava falando sem saber? O que está acontecendo aqui? Qual foi a bola fora que esse dorminhoco deu? Qual foi a bobagem que ele disse? Bom, ele não sabia do que ele estava dizendo, porque ele estava dizendo algo que dizia respeito somente à sua própria conveniência, à sua própria vontade. Você está comigo nesse texto, meu irmão, minha irmã? Você está entendendo nesse momento? Isso é tão importante para a gente entender a igreja e a sua missão.
mestre, é bom estarmos aqui, vamos ficar, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias, vamos ficar aqui, porque com todo esse esplendor, com toda essa glória, ir embora para quê? É bom demais, mas a pergunta, é bom, mas é bom para quem? Para o mundo que precisa ser salvo? Para quem que é bom? Então, veja, ele queria ficar desfrutando de algo que era bom, e é mesmo, porque a glória e a presença de Jesus é tudo de bom, mas o problema é que ele queria fazer as suas tendas para ficar com a glória só para ele. Só para ele. Pedro estava atrás de tenda, Jesus estava atrás de uma igreja para salvar o mundo. Entre tendas e Jesus, eu preciso saber o que a gente prefere. Pedro falou bobagem porque enquanto a conversa envolvia a cruz, ele dormia. Parece que falar de cruz não interessa muito, porque não agrada, né? Interessante. Ele quer segurar o momento da glória no alto do monte e se ofereceu para construir 3 tendas. Por quê? Porque ele quer acampar com Jesus no monte, né? Aliás, quem é que não quer? Mas aqui eu queria dizer para você, está o caminho que eu falei, que parece que a igreja caiu na tentação. Aqui está um problema nosso de interpretação. Por quê? Porque nós vivemos um momento, meus irmãos e minhas irmãs, que as pessoas procuram uma igreja, elas querem ir para uma igreja para buscar paz interior. Elas frequentam a igreja para buscar bem-estar, para buscar a realização dos seus sonhos. E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, qualquer lugar que abrir as suas portas para falar e prometer isso, sem exigir nada, lógico, não precisa exigir nada, só prometa isso, eu queria dizer para você, vai bombar, e a pergunta que eu quero fazer, será que eu quero bombar também? A preço de quê? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e se perder no meio de tanta coisa que ele ganhou, e perder a sua alma? A igreja estava dormindo, e por isso não pôde escutar a conversa sobre o quê? Sobre a cruz, mas é normal, né? Quem é que quer essa conversa? Quem é que está interessado nisso? Esse negócio de negar a si mesmo, de tomar a sua própria cruz, agrada a quem? Quem é que quer ouvir isso? Aí minha esposa vai falar, amor, essa palavra acaba com a igreja, ninguém vai vir mais no culto. Agrada a ninguém, meu irmão, é por isso. O que enche igreja por aí é conversa mole sobre os nossos próprios interesses e as nossas comunidades, sobre as nossas tendinhas. Interessante é que na palavra de Deus, sempre que o assunto é cruz, você lembra no Getsemane, que o Pedro leu aqui outro dia? No Getsemane, Jesus estava falando, ele ia passar pela cruz, e o que aconteceu no Getsemane? Os discípulos dormiram. E aqui no monte de novo, quando o assunto é cruz, parece que não tem interesse nenhum, né? O desinteresse é enorme, por isso dá sono, né? Falar sobre querido, em nome de Jesus, você entende aqui, palavra de Deus para você. Pedro sabia que Jesus era o Cristo de Deus, foi ele que disse, ele era o Messias, o Filho de Deus, mas ele não aceitava que esse Messias tinha que morrer na cruz. Por quê? Porque estava interessado nas suas tendas e na glória. Mas na cruz, deixa isso para lá, Jesus, pelo amor de Deus, que conversa de cruz é essa? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, meu irmão, minha irmã, meus queridos, aqui está a grande tentação diante de nós, porque todos nós sabemos, porque a Bíblia garante, presta atenção aqui, que Deus quer dar vitória para o seu povo. Deus tem o melhor preparado para você, Deus quer te dar o melhor dessa terra, e Ele quer mesmo. Entretanto, para ter a vitória, existem processos, e se nós queremos a vitória, que ela venha da parte de Deus, nós temos que percorrer os caminhos que são de Deus, e não os desse mundo, da teologia, do nosso interesse, não, tem que ser os caminhos dEle. A igreja prega que com Cristo nós não vamos ter problema mais na vida. Somos príncipes. Aliás, nós somos filhos e filhas de Deus, portanto, nós somos herdeiros da herança do rei. Nós vamos ser prósperos, nós vamos ter prosperidade quando nós temos o nosso dinheiro. Não tem sofrimento, sofrimento não alcança o crente. E você está sofrendo, eu estou sofrendo, pastor. Você está sofrendo porque você não está dando dízimo, ou porque você não tem fé suficiente. Esse é o momento. Observa isso, querido. E eu preciso dizer para você que tudo bem, viu? Porque a Bíblia, você sabe que a Bíblia diz que nós temos que ter prosperidade, né? A Bíblia diz, sim, ela promete muitas coisas. O Senhor promete que Ele vai abençoar o seu povo. O Senhor promete que Ele vai proteger o seu povo. O Senhor promete que Ele vai prosperar o seu povo.
E a Bíblia diz que quando nós damos o nosso dízimo, nós estamos destronando Mamão da nossa vida. Deus nos enche, quando nós damos nosso, Deus nos enche de sabedoria para lidar com o nosso dinheiro e a gente prospera sim. Entretanto, nós não podemos pular etapas, porque para nós termos todas as bênçãos de Deus na nossa vida, antes, querido, nós temos um caminho para percorrer, eu e você. E adivinha, esse caminho nos leva diretamente para a cruz de negar a nossa própria vontade, tomar cada um a sua própria cruz para cumprir a vontade de Deus. E é percorrendo este caminho, pode acreditar que eu vou te dizer, a glória é o que nos espera, o melhor de Deus nós teremos, e não é só para quando a gente morrer não, porque Jesus diz que ainda no presente tempo, nós teríamos 100 vezes mais a vida que nós sonhamos. Você entende isso sim ou não? Promessa de um Deus que quer melhorar a nossa vida, a vida da sua igreja. Agora, observe como, eu fico pensando assim, por exemplo, para compreender o que nós estamos vivendo, o mundo dominado pelos algoritmos das redes sociais, como é que você vê? Observa como as pessoas se expõem nas redes. Observa como é todo dia. Tudo parece tão perfeito, né? É tudo lindo, não é? Hein? Fala aí, é tudo rico, né? É tudo feliz, né? É tudo... Não, apaga essa foto, tira de novo, porque o nariz saiu fora. É tudo tão lindo, é tudo tão... Por quê? Por que é tudo tão feliz? Porque é a ilusão da aparência. É a ilusão da aparência. Por que vocês acham que as pessoas não querem sair dessa ilusão mentirosa? É mentira. Por que as pessoas querem viver uma mentira? É tão absurdo, mas por que as pessoas querem viver uma mentira? Eu queria dizer, sabe por quê, meu irmão, em nome de Jesus? Porque fora da ilusão, o que tem é vida de verdade. E vida de verdade é coisa para gente grande, vida de verdade é coisa para gente adulta, porque vida de verdade não é mole não, não é mole não. Vida sem filtro, vida sem maquiagem, vida sem roupa linda, sem botox, sem luzes, vida sem tenda que nos proteja da dificuldade, é muito dura. É por isso que isso interessa. Descer a montanha para quê? Para sofrer? Vamos ficar aqui mesmo, é melhor. Vamos fazer a nossa tendinha e ficar aqui protegido. Vamos fazer o nosso puxadinho religioso. Vamos botar uma placa e chamar de igreja e permanecer aqui desfrutando da glória, que é muito melhor. Você entende esse momento aqui do Evangelho? Aqui está a tentação. Aqui está o que não pode nos alcançar. Porque eu pergunto para você, essa é a vontade de Deus, na palavra de Deus, para o seu povo, para a sua igreja? É? Não. E não é, porque veja que o texto diz que na sequência dessa bobagem dita, na sequência desse projetinho meu, enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem apareceu e envolveu, e eles ficaram com medo daquela nuvem que envolveu a todos eles, e do meio da nuvem saiu uma voz que dizia o quê? Este é o meu filho amado, foi quem eu escolhi, a ele ouçam. Ouçam o que ele tem a dizer. Ouçam a ele. Isso é o que a voz diz. E aqui eu queria que você entenda em nome de Jesus. Se o momento é saber quem Jesus é, no alto desse monte, o Pai revela mais uma vez quem ele é. Quem lembra no momento do batismo de Jesus? Quando ele sai das águas, o que acontece? Vem o Espírito Santo e uma voz que era dito o quê? É ele. Ele. Tudo que vocês pediram está aí. Ele é o meu filho amado. Essa é a mesma revelação no dia do batizado. O mesmo testemunho que veio do céu. A nuvem muito forte aqui, quando ela surgiu, e essa nuvem, toda vez que ela surge, ela é a presença do próprio Deus. Leia o Antigo Testamento que você vai ver, quando o povo se manifestava, quando Deus se manifestava no meio do povo, no acampamento do Êxodo, descia uma nuvem, tomava conta de tudo. A nuvem, essa nuvem que vem, é Deus se apresentando no lugar, e dentro dessa nuvem ouviu-se uma voz que dizia, este é o meu filho, ouça o que ele diz. É como se Deus falasse, vocês querem saber qual é a minha vontade? Ouçam o meu filho. Pronto, vocês vão saber qual é a minha vontade. O que é que o pai está pedindo aqui? Por que ele pede para ouvir o seu filho? Que a igreja de Jesus só ouça o evangelho de Cristo e o que mais? E nada mais. O que Deus Pai está pedindo? Ouçam a Ele e não ouçam mais nada. A igreja de Cristo só ouve o evangelho e mais nada. Igreja de Jesus não ouve palavras bonitas e cheia de conhecimento humano.
Igreja de Jesus não foi feita para ouvir teólogos que estudaram muito teologia, que construíram as suas lógicas. Há 2000 anos nós estamos construindo discursos sobre Jesus, e falando muita bobagem sobre Jesus, projetos humanos. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A gente fala muita coisa sobre Deus, e nós temos que ouvir. Igreja de Jesus não ouve o que é dito a partir da sabedoria, da erudição das pessoas, muito menos da eloquência de quem fala. Igreja de Jesus só ouve a voz do Espírito Santo de Deus ministrando o Evangelho, porque é o Evangelho que revela a vida de Jesus. A igreja de Jesus é também uma igreja apostólica, porque os apóstolos continuaram com a obra, mas quando o que é dito pelos apóstolos nega a vida de Jesus, não ouçam os apóstolos, ouçam Jesus, porque o que importa e tudo que importa é Jesus. E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, essa é a vontade de Deus para a nossa vida, e o que mais passou, e mais nada, é só isso, porque o texto diz que depois que a voz anunciou qual era a vontade do Pai, sobrou o quê? Ele parou de falar, sobrou o quê? O texto diz, ficou só Jesus. Por que ficou só Jesus? Porque só Jesus e o que Ele tem a dizer importam para mim e para você que somos a sua igreja. Você está recebendo isso sim ou não? É tão importante isso. Nesse momento de reconstrução, de reforma, isso tem que estar nos nossos corações. Porque, meu irmão, minha irmã, se nós não entendemos quem nós somos, nós não vamos para lugar nenhum. E quando eu digo nós não vamos para lugar nenhum, você vai fazer muita coisa, mas a tua casa vai continuar o mesmo problema, a tua vida vai ser a mesma vida, os buracos da nossa alma vão continuar os mesmos. Nós temos que entender isso em nome de Jesus, amém? Todo o resto vai passar. Meu irmão, os discípulos guardaram tudo aquilo para si, não conseguiram contar para ninguém e tal, mas não importa, porque só sobrou Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui, nesse nosso tempo de reforma, nós estamos sendo desafiados pelo Espírito Santo a construir um novo lugar para a nossa adoração, sim, mas não só, mas construir também a nossa identidade como igreja de Cristo. Nós estamos muito esforçados nisso, por isso hoje a palavra de Deus está nos chamando para entender quem é o Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus e qual a obra que Ele veio fazer na terra. Quem é esse Jesus que nós queremos seguir. E isso é muito relevante, porque a obra que Jesus veio fazer, depois que Ele voltou para a sua glória, foi transmitida para a sua igreja, que não por acaso sou eu e é você, somos nós. Foi para nós que foi deixado, e se nós não compreendermos quem é Jesus e qual a obra dele, nós não temos como ser a igreja de Cristo viva aqui na terra. Veja, se nós ouvimos a palavra, mas nós não recebemos ou não obedecemos, nós não estamos cumprindo a vontade de Deus Pai, quando Ele diz, porque Ele disse o quê? Esse aí é o meu filho, o que vocês têm que fazer? Ouçam o que Ele diz. Se a gente não ouve, a gente ouve outras coisas. Se a gente tem lá um aparelho na mão que faz a gente ouvir tanta bobagem, o que vai ser de nós? Nós temos que ouvir Jesus, meu irmão. Presta atenção, ouvir o Evangelho é o único caminho que define a nossa identidade. Ouvir o Evangelho é o único caminho que define quem eu sou. Não é o famoso cantor, pregador, não é o filósofo, o teólogo, esquece isso, nós temos que ouvir o Evangelho. E da forma como eu estou falando o Evangelho para você hoje, é como o Senhor Jesus me revelou, mas se você ler na tua casa, Ele vai falar com você talvez outras coisas e de outra forma, o Evangelho fala com você. Jesus Cristo, a vida, o testemunho de Jesus fala com a tua vida. Nós não podemos abrir mão disso jamais, continuar buscando. Se nós queremos aprender quem somos nós e qual a vontade de Deus para a nossa vida como igreja, antes de tudo nós precisamos aprender a olhar e ouvir Jesus, como? Lendo o Evangelho. Ouça o que Ele diz, e só o que Ele diz, que é o que importa. O Lutero tinha um negócio muito lindo, interessante que ele falou. Ele falou, o Evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus é como uma manjedoura, e nela está contido Jesus. Sabe o que é a manjedoura? Sabe a manjedoura que foi posto? O Evangelho, a Bíblia, é como essa manjedoura que nela está contido Jesus. Se não encontrarmos nela Jesus, nós só vamos ter palha. Se nós não encontrarmos na Bíblia Jesus e só Jesus, nós só vamos ter palha. Se nós vamos ler a Bíblia para ler julgamentos, acusações, dedos apontados, um Deus pesado, um Deus que não quer aceitar o que é diferente de nós, nós não estamos encontrando Jesus, a sua misericórdia, o seu amor, nós só vamos ter palha. Entenda, querido, em nome de Jesus. Em Jesus, eu quero te explicar por que isso.
A palavra de Deus não é uma coisa que você conhece muito bem, que você decorou e está na ponta da tua língua. Não, em Jesus você não tem como decorar, porque em Jesus a palavra significa um relacionamento. Você tem que entender Evangelho de João capítulo 1, versículo 1. Por quê? Porque a palavra se fez uma pessoa. A palavra deixou de ser um texto, um livro, e se fez uma pessoa para que eu não leia e entenda, mas para que eu me relacione com ela. E o verbo se fez carne, diz João, sim ou não? O texto virou uma palavra para quê? Não para eu ler, mas para eu me relacionar diariamente. Em Jesus a palavra de Deus não é algo que nós conhecemos de maneira abstrata, mas é alguém que eu posso me relacionar diariamente de forma concreta, porque Ele é o verbo vivo de Deus, Ele é a palavra que se tornou um ser humano. Se a palavra fosse um amontoado de letras escritas num livro, como ela era antigamente, alguém vai ler e eu vou ouvir, e está tudo bem, mas isso é apenas, e vai virar um conhecimento arrogante, humano, que eu posso me tomar posse desse conhecimento, como todos os religiosos fundamentalistas e arrogantes fazem até hoje, os fanáticos fazem isso até hoje, interpretam como quer. Então veja, não é o texto, não é a lei escrita, porque isso aí mata, mas tem um Espírito que traz vida. Que Espírito é esse? Esse Espírito que revela como Jesus falou, andou e viveu, e nós olhamos e nos relacionamos com isso. Não é só ler, é viver, é se relacionar com a palavra. Agora, como a palavra é uma pessoa, essa pessoa que vai ter autoridade sobre mim, não é um conjunto de leis, é essa pessoa que tem autoridade sobre mim, e é ela que tem que estar comigo o tempo todo, em nome de Jesus, amém? A diferença de Jesus do resto. Antigamente a palavra foi dada para Moisés, um texto, para que ela fosse lida, conhecida, decorada, para passar para frente, era uma lei escrita. Agora a palavra é Jesus, e Ele quer se relacionar conosco todos os dias, através da ação do Espírito Santo. Você entende porque não adianta a gente vir aqui ouvir o pastor pregar, se a gente não vive? Porque isso não é um texto para você, não é um conjunto de conhecimentos, é algo que você tem que viver, palavra de Deus. Portanto, presta atenção, a minha oração é que nesse tempo de reforma, nós possamos ouvir o que Jesus tem a nos dizer, e só o que Jesus tem a nos dizer, e mais nada, e nisso permanecer, porque com isso eu tenho uma certeza, e essa certeza absoluta, tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Você crê? O Cristo que nós temos que ouvir, veio hoje aqui dizer para nós que Ele é o Senhor, sim, Ele é o Filho do Deus vivo, e que Ele está na glória, Ele habita as maiores alturas, Ele habita os céus, mas nunca se esqueça, Ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, antes de partir para a sua glória, Ele diz, eu estou indo, mas na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou para lá, porque eu vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, eu vou voltar para buscá-los, glória a Deus, para que vocês estejam sempre comigo, onde eu estiver eu quero vocês comigo. Meu irmão, minha irmã, se alegra aí nessa manhã, se é na glória que Ele está, é na glória que Ele quer estar conosco, é para lá que Ele quer nos levar em nome de Jesus, amém? Você crê nisso ou não? Deus tem glória para você, Deus tem vitória para você, Deus tem vida transformada para a tua história. Entretanto, para que com Ele nós estejamos, antes tem um caminho que a sua igreja precisa percorrer, tem um caminho, e esse caminho nos leva para onde? Nós temos que passar por onde? Pela cruz, desculpa. Eu sei que esse caminho aqui, ninguém prega isso mais. Esse nosso caminho para chegar na glória, faz uma parada na cruz, e nós precisamos, porque o caminho da cruz para mim e para você, que somos a sua igreja, é o caminho de negar a nós mesmos, meu irmão, minha irmã, negar a nossa própria vontade, e os nossos comodismos e as nossas conveniências, em nome de Jesus. Toda vez que eu vejo um povo se levantando, como eu vi sábado, para fazer algo que não era conveniente para a sua vida, eu vejo um povo passando pela cruz, e eu estou vendo ali na frente a glória de Deus, oh aleluia, eu estou vendo se manifestar uma luz forte como de um relâmpago, porque eu estou vendo Deus se alegrando com essa cruz. Tomar a nossa própria cruz, renunciar ao que nós achamos melhor. Sabe o que significa isso? Morrer para nós mesmos, para ressuscitar como uma nova criatura. Evangelho. Morrer para nascer de novo. E essa nova criatura não vive mais para si mesmo. Eu estou falando de Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15.
O apóstolo Paulo ensinou, ele morreu por todos nós. Sabe para quê? Para que todos nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. É para ele que nós vivemos, porque nós somos a sua igreja. E o resto, pastor? O resto ele vai te ajudar, em nome de Jesus, porque o que ele tem para você é o melhor. Bote Jesus em tudo. Bote Jesus na tua história. Bote Jesus no teu horário, na tua vida, nas suas prioridades. Você vai ver o que ele vai fazer com você. Sem essa morte não tem glória. Sem cruz não tem glória. Mas tanto a morte como a cruz não são um fim em si mesmo. Entenda isso em Jesus Cristo. Porque morte e cruz é um meio de recomeço. Quantas pessoas você conhece? Eu, por exemplo, que viu tudo dando errado. E tudo que precisava era recomeçar. Tudo que precisava era uma nova oportunidade para tudo ser diferente. Quantos viu que a vida desandou, o casamento acabou, a vida financeira, e tudo que precisa é um recomeço. Se você quer que algo recomece na tua história, na tua vida, e que recomece de acordo com a vontade de Deus, sabe o que você precisa fazer? Cruz. Morte, porque isso é um meio de recomeçar tudo. Nega você mesmo, porque nós temos que entender definitivamente, o povo de Deus tem que entender isso, vontade de Deus só acontece quando nós negamos a nossa vontade. Enquanto somos nós, não tem Deus, desculpa, em nome de Jesus, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Já estou acabando esse martírio, estou acabando. Meu irmão, minha irmã, servir a Cristo não é um eterno sofrimento masoquista, não. Ele nos pede para a gente jamais abrir mão da cruz. Por quê? Porque assim como foi com ele, será através dela que nós chegaremos na glória. Levanta a mão quem quer glória aqui. Você quer o Espírito Santo aí derramando glória sobre você? Iluminando tudo nos seus caminhos? Pois é, tem um caminho. Você entende isso? É maravilhoso. O projeto não é derrota, não é sofrimento. Não é uma vida para ser frustrada. Antigamente tinha um negócio de martírio, né? Martírio Jesus já passou. Sacrifício Jesus já fez. Ele sofreu no teu lugar para que você não sofra mais. E a gente está sofrendo, pastor, é porque você não quer a cruz. Porque quando você quer a cruz, você não sofre. Sofreu ele no teu lugar, ele te perdoa e tudo será novo. Nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus, meu irmão. Não é derrota, não é frustração, pelo contrário, cruz serve para nos dar vitória sobre toda situação de morte e de desânimo, é para isso que ela serve. Como é que nós vamos abrir mão disso? Como é que nós não vamos passar por isso? Como é que nós vamos pular? Cruz é meio para alcançar a glória de uma vida vitoriosa, transformada, renascida e conduzida pela vontade de Deus, pelo governo de Deus. Crente não é chamado para fazer sacrifício, mas é para amar o seu Senhor, que já foi ele não sofreu por ele mesmo, ele sofreu por todos nós, por nos amar. Você não precisa fazer sacrifícios para Deus, você precisa amar o teu Senhor, e dizer, Ele é tudo que eu sempre sonhei, Ele é tudo para mim, todos os meus sonhos, os meus castelos não são nada, perto desse tudo que Ele é para mim. Ame o teu Senhor, passe pela tua cruz, negue a tua vontade, e você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida, em nome de Jesus, amém? Então eu termino reafirmando, e eu quero fazer isso de forma profética, nessa manhã, neste lugar, para a nossa vida como igreja. Nós nunca vamos aqui pular etapas, nós não temos nenhum interesse nesse padrão de igreja, formado por algoritmos religiosos, dizendo que as pessoas devem viver uma ilusão, de uma aparência religiosa, porque elas terão o Senhor, mas elas não precisam de cruz. Não existe isso, foge disso, como o diabo foge da cruz. Sabe que o diabo foge da cruz? Se o diabo foge, eu não fujo não, vou para ela, porque lá que ele não está. Foi na cruz que ele foi derrotado. Quer derrotar o inimigo na tua vida? Para de conversinha mole, para de fazer campanha de oração e vá para a cruz. Nega você mesmo que o diabo cai por terra em nome de Jesus, amém? Ele foge da cruz. Que a pregação é que as nossas vidas vão ser perfeitas, lindas, ricas, que nós vamos ser cheios de preenchimentos artificiais, que nós não precisamos de envolvimento, de compromisso, de responsabilidade com o reino de Deus, que está tudo bem. Nós já passamos pela infância, meu irmão, e a nossa infância até hoje foi maravilhosa. Nós vivemos momentos lindos com o Senhor, mas chegou a hora de adultecer, sabe? E adulto aqui sabe quem é o seu Senhor. Adulto aqui sabe que ainda tudo que precisa nessa vida é que seja feita a vontade do Pai Nosso que está. Tem que ser feita a vontade do Pai Nosso aqui na terra como é feita no céu. É tudo que nós precisamos em nome de Jesus, amém? Então não se preocupe, porque o Senhor não planeja uma vida de martírio,
uma vida de... Não, muito pelo contrário, o Senhor planeja o nosso prazer, a nossa felicidade, é tudo que Ele tem para nós. Mas para isso tem um caminho, O próprio Jesus afirmou, para que o Cristo alcançasse a sua glória, era necessário passar pelo sofrimento. Se Ele passou, nós também vamos. Mas não é um sofrimento que define quem nós somos, é um sofrimento para nos fazer ser eternamente gloriosos e felizes em nome de Jesus, amém? E Ele foi para a glória, sabe para que Ele foi? Para partilhar conosco. Logo João falou, eu vou para lá, para a glória, e eu espero vocês, eu venho buscar vocês, aliás, para mostrar o caminho. Ele quer partilhar a sua glória conosco. Jesus sabe que os momentos difíceis estão aí, que nós vamos enfrentá-lo. Mas esse momento aqui de transformação é para dizer, vocês não estão sozinhos, calma aí, lá embaixo, é difícil, mas nós vamos para lá, não tem tendinha aqui não, nós vamos para lá e nós vamos enfrentar. Ele enfrentou todo o sofrimento e nós vamos também. Ele enfrentou a sua cruz e Ele venceu e nós vamos também, porque Ele vai estar conosco, Ele vai nos ajudar, nós vamos enfrentar e nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? Não tem situação na tua vida que você não vai vencer, você vai, porque Ele será contigo em nome de Jesus, você crê nisso? Essa transformação gloriosa de Jesus aqui naquele monte, ensina aqui a cruz, é o que dá sentido à nossa vida como igreja. Então não renuncie a ela, por favor. A partir daqui Jesus vai decidir definitivamente, aí decididamente Ele fala, vamos para Jerusalém, vamos para a cruz, vou passar pela minha cruz, mas não para ser derrotado por ela, não. Ele foi para lá, Ele passou pela sua cruz, para abrir para nós as portas do céu, para abrir para mim e para você as portas da glória. Você recebe isso? Foi isso que Ele ia fazer em Jerusalém. Através do esplendor da sua glória, Jesus nos convida a fazer parte dela. E é isso que está preparado para mim e para você. Porque é o que o Senhor tem. Porque você é a igreja dele em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você receba isso nessa manhã em nome de Jesus, como parte de um projeto de Deus para a nossa vida. Quem vai estar nisso? Não estou nem preocupado. Mas para mim, sem cruz não tem glória. E sem glória eu não quero. Ei, sem glória eu não quero. Porque tudo que eu tenho buscado é essa glória, esse momento glorioso. Não para eternizar Ele na minha tendinha. Eu não quero na minha gavetinha, eu não quero para mim. Eu quero que essa glória alcance a vida de todos vocês nessa manhã. Eu quero que você sinta o Espírito Santo de Deus falando com você nessa manhã. Porque a glória que o Senhor tem para a minha vida, tem para a tua, tem para a nossa. E Ele está aqui nessa manhã para derramar sobre nós. E eu quero que você receba. Porque o que Ele tem preparado para você é o melhor dessa terra. Você crê nisso? Ele tem um caminho para você percorrer, que vai passar por uma coisa que é de autonegação, mas lá na frente tem tudo que Deus planejou a partir da sua própria vontade para a tua vida e para a minha vida. Receba em nome de Jesus a minha oração. Amém. E amém. E amém. Deus abençoe, muito obrigado em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar. Fica de pé. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Mas a luz que brilha sobre a Creia nisso, creia. escuridão, Tu és a paz que acalma Aleluia. todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. O nome dele é Jesus. E nós somos teus pés e tuas mãos. Aleluia.